Pastor Ivan. Alô, som. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Louvado seja Deus por essa noite em que, solenemente, a Igreja do Senhor se reúne em resposta à santa convocação do Senhor. O Senhor tem prazer de reunir a família do pacto para ser adorado, para ser exaltado. Assim é que nós entendemos que não somos nós que convidamos o Senhor a esse lugar, mas é o Senhor que nos convoca. E é com essa consciência que a gente o adora e também tem ciência de que Ele tem interesse de falar conosco. É com essa compreensão que nós abrimos as Escrituras. Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 11. Leiamos com toda atenção a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Mais uma vez, oremos. Senhor, nós agradecemos pela palavra lida nessa noite, porque nós cremos que ela é a revelação do Senhor para os nossos corações. Daqui provém o alimento da nossa alma. Daqui provém as diretrizes do nosso viver. Daqui provém toda exortação, todo consolo e toda edificação que precisamos para viver a vida cristã. Assim, Senhor, é que te pedimos que pelo Teu Espírito sejamos iluminados, sejamos agraciados, sejamos abençoados pelo Senhor. Que o Senhor nos fale nessa noite de uma maneira clara, compreensível, e que todos ouçam a Tua voz, e que todos se inclinem diante dela e se proponham a andar de acordo com essa verdade. Que o Teu Evangelho, que é o Teu poder revelado sobre nós,
venha ao nosso encontro nessa noite e transforme as nossas vidas em tudo que ainda precisamos ser transformados. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Meus irmãos, uma das coisas intrigantes que nós encontramos nos evangelhos, e aqui no Evangelho de Marcos, nós já encontramos algumas vezes, é o fato de que Jesus, depois de fazer um milagre, ele ordena aquelas pessoas que não contem nada para ninguém. Mantenham aquele acontecimento em secreto. Fiquem em silêncio. Como nós também vimos, isso normalmente não acontecia. As pessoas, uma vez impactadas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, era quase impossível que elas silenciassem diante dos feitos do Senhor. E a pergunta que nos cabe fazer é: qual o interesse do Senhor Jesus em não revelar as suas obras pública e escancaradamente? Porque durante o seu ministério, na maior parte, ou quase na totalidade, Jesus, ele revela-se parcialmente aos seus discípulos e definitivamente decide ocultar sua verdadeira identidade das multidões. Era de se imaginar que logo ali, depois do batismo, Jesus chegasse diante das multidões e proclamasse: eis aqui o Messias, o descendente de Davi, o Salvador prometido. Eu sou Deus, eu sou o único que salva. Ele não fez isso. Ele permaneceu o seu ministério ocultando a sua identidade messiânica. E é claro, irmãos, há muitas coisas que podem ser ditas a despeito disso, mas do ponto de vista da missão do Senhor, eu entendo que há duas razões. A primeira delas é que Jesus precisava daquele tempo para treinar os seus discípulos. Segundo, é que Jesus precisava daquele tempo para revelar suas obras, as obras do Salvador. E se ele, de imediato, tivesse revelado a sua identidade, ele teria sido morto. E como Jesus tinha esse tempo aqui na terra para desenvolver, de alguma maneira, essas duas tarefas, revelar as suas obras, a sua pregação, o seu ensino e treinar os seus discípulos para dar continuidade à missão que ele iniciara, então ele precisou se resguardar. É claro que eu estou dizendo isso do ponto de vista humano. Deus poderia guardá-lo, Deus poderia protegê-lo, mas o fato é que a gente chega aqui, nesse capítulo de número 11, e ele aponta para a última semana de Jesus aqui na terra. E agora a estratégia muda. É como se ele dissesse: agora podem me matar, a minha hora é chegada. Eu vou entregar a minha vida e depois eu vou tomá-la de volta. E vocês precisam saber que esse que vocês vão matar, que esse que vocês vão crucificar, ele não é um homem comum. Ele é de fato o Messias. Ele é o Salvador. Ele é o prometido de Deus. E então, agora, claramente, Jesus revela a sua identidade. Ele diz quem ele é. Em Jerusalém, diante das autoridades, diante dos poderosos. E é exatamente naquela semana, depois de revelar sua identidade publicamente, diante de todos, que ele é morto. Então, se ele tivesse feito isso antes, teriam matado ele antes. Então, ele precisou manter sua identidade oculta e continuar o seu ministério até chegar à sua missão final, que era a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, a passagem aqui, ela revela essa identidade do Salvador.
E eu quero exatamente mostrar hoje à noite 3 evidências de que Jesus é o Messias, conforme anunciado nas Escrituras, conforme prometido por Deus e conforme Ele mesmo se revela agora diante de todos. Então, observem que na mensagem anterior, eu disse que Jesus, depois de curar o cego de Jericó, ele estava indo para Jerusalém. E aqui o capítulo 11 nos mostra que ele chegou em Jerusalém. Então ele preparou tudo para aquela semana. Não sei se vocês perceberam, ele mandou preparar um jumentinho. Ele decidiu que era assim que ele ia entrar em Jerusalém. E quando ele entra, ele é exaltado, ele é louvado, ele é reconhecido pelas multidões como sendo o rei. E aí o texto diz que ele entra no templo e ele faz um diagnóstico da realidade religiosa que está ali. Ele observa tudo, mas o versículo 11 diz que já era tarde e ele deixou para o dia seguinte. E o que é que ele faz no dia seguinte? Ele entra no templo e faz uma reforma. Ele vira a mesa dos cambistas. E, portanto, o que eu quero já adiantar é que Jesus entra no templo de caso pensado. Quando no outro dia ele faz aquilo, não é porque ele é temperamental e foi tomado por uma ira ou por um impulso. Não, é porque ele planejou que ia trazer reforma sobre aquele lugar, que ia julgar aqueles que estavam profanando o templo, profanando o culto, profanando a lei. Mas isso, irmãos, nós veremos exatamente na mensagem seguinte. Só quero de antemão colocar isso, para que a gente entenda que tudo aqui prepara o ambiente para a crucificação do Senhor. Ele está atraindo inimigos. Ele está atraindo a ira dos poderosos na medida em que ele os confronta, na medida em que ele revela a sua identidade. Então, o tema da nossa mensagem hoje à noite é bendito o que vem em nome do Senhor. E essa expressão revela quem ele é, porque representa o cumprimento das Escrituras. Então, vamos ver aqui 3 verdades que revelam o Senhor Jesus como o Messias prometido. Em primeiro lugar, observe que dos versos de 1 a 6, Jesus se revela como o Messias soberano. Eu quero que vocês observem isso aqui. Vamos ler mais uma vez. Verso 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Porque ele é soberano. Ele tem a autoridade para enviar os seus para onde ele quiser. Ele manda, ele ordena, e os seus obedecem. Olha o verso 4. Então foram. Jesus os enviou e eles foram. Ouçam, não faz sentido a gente dizer que Jesus é o Senhor, o soberano das nossas vidas, e achar que a nossa vontade é autônoma. Não faz sentido que Jesus seja o soberano, o Messias soberano, e a gente decida seguir nossos projetos, os nossos caminhos, a nossa vontade, à margem dos mandamentos dele. E por que estou entrando nessa esfera prática de imediato? Porque essa é uma mensagem prática. Meus irmãos, se tem uma coisa que representa uma das maiores contradições da igreja atual,
é que as pessoas aprenderam a dizer Senhor, Senhor e rejeitar a sua vontade. As pessoas aprenderam a frequentar templos, a entoar hinos e a ouvir pregações, mas não estão decididas a fazer a vontade do Senhor. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que de imediato, sobretudo, o Senhor quer ser Senhor e soberano sobre a vida dos seus discípulos, da sua igreja. Então Ele envia, Ele manda, Ele diz o que a gente faz e a gente faz. O oposto não faz sentido. Então o texto diz que Jesus enviou 2 discípulos e de imediato Marcos faz questão de dizer, e eles foram. Mas vamos prosseguir. O verso 2. E disse-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Esse texto, mais uma vez, aponta para o senhorio e a soberania do Messias. Como é que ele sabia que tinha um jumento nesse lugar? Ele conhece todas as coisas. Se ele sabe o que os jumentos estão fazendo e onde estão, ele sabe onde você está e o que você está fazendo. Ninguém foge do olhar do Todo-Poderoso. Ninguém escapa do supervisionamento que ele faz sobre a vida de cada pessoa. Você já imaginou? Nesse exato momento, ele sabe quantos peixes tem no fundo do mar, o que eles estão comendo, como eles estão nadando. Ele sabe quantos passarinhos existem, como eles estão se reproduzindo. Ele se preocupa em dar comidas para eles. E a sua igreja? Como acha que pode viver ignorando o governo do Senhor? Entregue a uma cultura, reproduzindo todo tipo de prática de imoralidade, de declínio e de decadência que caracteriza os nossos dias, e a gente acha que está servindo ao Senhor. Mas eu vejo uma outra coisa, irmãos. Ele diz, olha, traga o jumentinho que ninguém montou. Esse jumentinho foi preservado. Alguém já pregou nesse texto para defender a teologia da prosperidade, para dizer que o jumentinho de Jesus era 0 quilômetro. O fato, meus irmãos, é que esse jumentinho foi preservado pelo próprio Deus para cumprir a missão do Senhor. O texto então diz que os discípulos foram e trouxeram. O Deus que te dá uma missão, Ele te capacita para cumprir. Diz, vá, e vocês vão encontrar. E eles foram e encontraram. E conseguiram trazer. Mas presta atenção que sempre que você se propõe a cumprir a missão do Senhor, você vai se deparar com impedimentos. Olha o versículo 3. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Quem vocês pensam que são? Respondam, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Todas as vezes que eu encontro uma pessoa que questiona por que Deus salva esse e não salva aquele, escolhe um, não escolhe outro, eu digo, é porque Ele quis. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes a esses pequeninos. Aí, quando eu penso que ele vai apresentar, sim, uma tese de doutorado, para justificar porque que ele revela um e ocultas a outro, olha o que ele diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Pois, Senhor, por que o Senhor está fazendo assim? Porque é do seu agrado. Olha, vão perguntar, por que você está trazendo esse jumentinho? E você vai dizer, porque o Senhor precisa. Simples assim. Amém. Porque o Senhor quer. Isso basta?
Isso é suficiente? Porque o Senhor quer. E o versículo 4, então, irmãos, diz que eles foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Por que que você crê assim? Por que que você prega isso? Por que que você vai para a igreja? Por que que você é crente? Por que que você ainda é uma moça virgem? Por que que você ainda é um rapaz virgem? Por que que você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Por que você ainda crê na Bíblia? A pergunta é: você está pronto para responder perguntas? Para dar razão à sua fé? Para se posicionar? Jesus sabia que todas as vezes que você se propõe a fazer a vontade dele, vão te fazer perguntas. Vão te confrontar, vão te contrariar, ou vão te perseguir. Mas olha, irmãos, o verso 6. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Amém? O que o texto está dizendo é que a única resposta que você dá ao mundo são as respostas do Senhor. Tudo que você tem que dizer para as pessoas é o que o Senhor já disse. Uma das maiores idiotices que a gente pode fazer é tentar responder o mundo com psicologia, com filosofia, achando que o Evangelho não responde. O Evangelho é o poder de Deus. Diga o que o Senhor disse. Fale as palavras do Senhor. Porque se o Evangelho não tiver poder para persuadi-lo, não é a filosofia. Olha Paulo em Corinto. Uns pedem sabedoria, outros querem sinais. Ah, se essa igreja fizesse mais milagres, multidões viriam. Ah, se o pastor fosse mais eloquente, muitos viriam. É isso que está acontecendo em Corinto. Paulo diz: uns pedem sabedoria, outros pedem milagres. Mas eu prego Cristo crucificado. Loucura para uns, escândalo para outros, mas para os eleitos, os salvos, poder e sabedoria de Deus. Ou seja, todo o poder, toda a sabedoria necessárias para que o homem se convença e se converta de que Jesus é o Senhor, Deus concentrou na cruz. E por mais que seja escandaloso e loucura aos olhos humanos, é o poder e a sabedoria de Deus. Então aqui o texto diz, e eu gosto disso, eles, porém, responderam conforme as instruções. Você não tem que enfeitar, você não tem que contar outra história, você só tem que dizer o que o Senhor disse. E olha, irmãos, então os deixaram ir. A palavra de Deus é poderosa. Então, em todos esses casos aqui, eu vejo a soberania do Messias. Ele diz e acontece. Ele manda. E as pessoas ouvem. Ele fala. E é verdade o que ele disse. Nessas questões simples, o Senhor está aqui preparando o ambiente para entrar em Jerusalém, revelar a sua identidade messiânica, mas antes de tudo, Ele quer mostrar isso para os seus discípulos. Irmãos, não esperem que o mundo entenda Cristo, se nós, antes de tudo, não entendermos. Não esperem que o mundo ouça a voz dele, se nós não ouvimos. Se Ele é o Messias soberano, aqui revelado, nós devemos fazer sua vontade. Devemos ir onde Ele mandar. Devemos falar o que Ele ordenar. Ele será glorificado. E nós voltaremos sempre felizes, sabendo que a missão dele foi feita. Amém? Louvado seja Deus. Mas eu quero ir para a segunda questão. Jesus se revela como Messias prometido nos pactos. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto. Eu quero apenas destacar aqui que ele fez um pacto com Abraão, e isso se estende a Davi.
Com Abraão, ele diz: eu vou te dar um descendente, e por meio dele, você, Abraão, será uma bênção para todos os povos da terra. Você que tem vindo aqui às quarta-feiras, sabe melhor do que estou falando. Mas em seguida, ele também faz um pacto com Davi. E eu estava pensando sobre o que a gente disse aqui no outro domingo, eu e o pastor Abraão, sobre John Owen, que Deus sempre responde oração. Porque veja, irmãos, Davi fez uma oração, disse: Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. E o Senhor disse: não. Mas Deus respondeu a oração de Davi, do jeito dele, não do jeito de Davi. Diz: o seu descendente vai construir uma casa. E o fato é que Deus fez uma aliança com Davi nesse exato momento, em que Deus disse que não daria a Davi o privilégio de construir a casa, mas que ela seria construída pelo seu filho. Deus faz uma aliança. E Deus disse: olha, o seu trono, o seu reino será eterno. Nunca faltará sucessor que se assente no seu trono. E houve toda uma questão política, muita confusão, mas o fato é que no final, Deus escolheu Salomão para assumir o reino de Davi. E Salomão foi empossado. E por que eu estou falando isso? Olha os versos 7 e 8 agora. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Pense essa cena. Jesus agora está montado naquele jumentinho que ele mandou trazer. E aí, irmãos, houve uma reação imediata. Como é que você entende essa reação das multidões? Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Agora eu quero que você veja o que aconteceu no dia em que Salomão sucedeu a Davi como descendente que assumiria o trono de Davi. O trono o qual Deus perpetuaria, e justamente através de Jesus. Olha em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1, verso 33. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Quando Salomão montou na jumenta de Davi, ele estava prefigurando Cristo. Mas agora observe, em 2 Reis 9:13, o que acontece quando Jeú, um outro descendente de Davi, assume o trono, é ungido. Então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Vocês percebem aí? As pessoas colocando o seu manto sobre o chão, para que ele pudesse pisar. Tocaram a trombeta, fizeram festa, celebraram. Era isso que acontecia, irmãos, quando um rei era ungido e era empossado em Israel. E eles prefiguravam Cristo. O que estou dizendo é que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, Deus estava cumprindo as promessas pactuais que ele fez com Davi. Finalmente, o rei que estava ali era o cumprimento final da promessa que Deus fizera de que nunca faltaria a Davi um rei que se assentasse no seu trono. É em Cristo que o reinado de Davi se perpetuou por toda a eternidade. Ele não é rei? Ele é rei. Agora tem um detalhe. Eu olho para essa passagem e percebo que, se por um lado, Jesus revela sua identidade messiânica, por outro lado, ela é oculta para quem tem expectativas políticas de um reinado político em Israel. Porque imagine, o rei deveria vir como
um general poderoso, um homem de guerra, montado num cavalo. Mas Jesus entra montado num jumentinho. Por que alguém deveria confiar num rei aclamado por pessoas pobres? Não há aqui ninguém dos partidos políticos de Israel. Não há ninguém das forças romanas. Não há nenhum representante do mundo acadêmico da época. Era justamente aquelas multidões, aquelas pessoas que ninguém dava nada. São elas que estão exaltando o rei. Mas, meus irmãos, esse não era o problema maior. Não era o fato de que as pessoas que estavam enaltecendo Jesus, como se ele de fato fosse um rei, elas não tivessem muita legitimidade. É que o próprio Jesus não tinha legitimidade diante dessas pessoas. Ele era um nazareno. Ele passou grande parte da sua vida na Galileia. Agora ele chega em Jerusalém e de repente ele é ovacionado. Por que as pessoas haveriam de crer nele? O fato, meus irmãos, aqui é o outro lado da profecia. Se por um lado Jesus é o rei que está cumprindo a promessa que Deus havia feito a Davi, por outro lado, irmãos, ele é o rei humilde. Ele contraria as categorias humanas. Ele representa uma quebra de paradigma. Nele não há ostentação. Não há nenhum poderio bélico por detrás dele para dar suporte, para que ele possa assumir o trono. O seu reino é espiritual. Então, nesse sentido, ele está mais para o cordeiro do que para o leão. Ele ainda está mais para Isaías 53 do que para qualquer outra passagem que enaltece Jesus como rei. E é nesse sentido que ele está cumprindo Zacarias 9:9. Olha só o que está escrito. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Você entende por que Jesus mandou buscar aquele jumento? Você entende por que ele estava lá preservado, sem que ninguém nunca tivesse montado? É porque Deus tinha um jumento para essa profecia. E essa profecia está se cumprindo agora. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, dos pactos que Deus fez. Ele é o descendente que Deus prometeu a Abraão. Ele é o descendente que Deus prometeu a Davi. Ele é o cumprimento da profecia de Zacarias e de tantas outras que eu poderia mencionar hoje à noite. Mas, basicamente, Mateus, no capítulo 21, verso 4 e verso 5, tratando dessa mesma questão, ele disse, ora, isso aconteceu. Isso o que, irmãos? Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Amém? Observe que a profecia do profeta Zacarias destaca aqui 3 atributos. Ele é justo, ele é salvador, ele é humilde. Ele é justo, ele é salvador e ele é humilde. Por incrível que pareça, não se requeria isso de um rei daquela época. Mas ostentação, força, poderio, luxo, exército. Jesus não tinha nada disso. Mas ele era justo, salvador e humilde. É por isso que ele disse, o meu reino não é desse mundo. Ele estava dizendo, o meu reino não lida com as categorias desse mundo.
Ele é de outra natureza, é outra dimensão, porque o meu reino é uma nova ordem que contraria tudo que existe. E assim, quando ele entra em Jerusalém, apesar de ser o rei prometido, montado num jumentinho, ele se caracteriza como um rei humilde, mas, sobretudo, justo, que veio não para matar, mas que veio para morrer, para salvar pecadores. Amém? Como é que os reis se firmavam? Matando, dominando, controlando. Jesus se consolidou como rei, se doando como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Terceiro e último lugar, irmãos. Jesus se revela como Messias exaltado. Olha o versos 9, 10. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Agora você imagina isso aqui, uma multidão cantando essa canção para Jesus. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Verso 10. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Isso, obviamente, irmãos, gerou a ira, a discórdia, o ódio e a resistência dos escribas, dos fariseus, dos Herodes, dos Pilatos da vida, e de todos quantos se sentiram ameaçados por perceber que a multidão está atribuindo a esse Jesus montado num jumentinho o cumprimento das Escrituras. Isso tinha um impacto. Mas, meus irmãos, nós lemos aqui, eu vou chamar a atenção mais uma vez, porque o que temos aqui nos versos 9 e 10 é o cumprimento do Salmo 118. Falar de Jesus como Messias exaltado é falar desse salmo. Observem o verso 20. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Que porta é essa? Que por ela entrarão os justos. Jesus disse: eu sou a porta. Agora olha o verso 21. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Aqui já há uma oração de gratidão, porque finalmente o Senhor enviou o Rei, o Salvador. Verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a pedra angular. Essa profecia está em Isaías. Pedro usa ela lá em Atos 4. Ela também aparece lá em 1 Pedro 2. A pedra que os construtores rejeitaram, Deus fez dela a pedra de esquina, a pedra fundamental. Portanto, a profecia continua falando sobre Jesus. Olha o verso 23. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. De quem poderia proceder esse Salvador? Senão de Deus. Só Ele poderia enviar o Rei, o Salvador ao seu povo. Verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemo-nos e alegremos nele. Você já imaginou isso? Quando Jesus entrou montado naquele jumentinho, as pessoas estavam dizendo: esse é o dia que fez o Senhor. Ou seja, chegou o dia da salvação. O dia determinado por Deus antes da fundação do mundo. Poderia também ser dito quando Jesus estava pendurado naquela cruz, morrendo pelo nosso lugar. Esse é o dia que fez o Senhor. Mas poderíamos dizer isso também naquele domingo, quando o túmulo estava aberto e Jesus ressurreto. Esse é o dia que fez o Senhor. Mas poderemos dizer isso no seu retorno glorioso, quando finalmente iremos ao encontro do Senhor e diremos: esse é o dia que fez o Senhor.
Portanto, esse é o dia que estamos vivendo, o dia da graça, o dia do nosso Deus, o dia da salvação. Porque Jesus já veio. Finalmente, irmãos, chegamos aqui nos versos 25 e 26, que aponta justamente para o 9 e o 10. Eu penso que a multidão citou todo esse salmo, ou quase todo, é que Marcos pegou aqui apenas o resumo. Verso 25. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E o verso 26. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Amém. Irmãos, o termo, o Salmo 118, ele é um dos salmos chamados Salmo de Alel. No hebraico significa louvor. E ele compreende o Salmo 113 ao 118. Justamente aqui está sendo citado o último. Esse salmo, normalmente, eles eram lidos ou cantados em momentos festivos, de ação de graças, para celebrar a libertação que Deus concedera ao seu povo quando o tirou do Egito, para enaltecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Portanto, a Páscoa já está se aproximando. Estamos na semana da Páscoa. E o povo está ali, aplicando esse salmo, num contexto de Páscoa, e dizendo, ó, salva-nos. Hosana aqui era salva-nos. Era uma súplica. Mas com o decorrer do tempo, irmãos, o termo Hosana também significava um louvor a Deus pela sua bondade. Ao mesmo tempo que era uma súplica por salvação, era um louvor ao Salvador. Você entende? Então, tinha esses dois sentidos. Uma súplica por salvação e o louvor ao Salvador. Isso se aplica muito bem ao Novo Testamento, porque se no Velho Testamento há uma súplica por salvação, no Novo Testamento há um louvor, porque a salvação já veio. Então ali, mais do que uma súplica, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é Hosana, o Salvador já veio, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Portanto, irmãos, Hosana tanto é uma súplica como uma expressão de gratidão. Você que está aqui hoje à noite, você está suplicando por salvação ou está agradecendo pelo Salvador? Se você estiver suplicando por salvação, Ele é poderoso para te salvar. Mas se você já foi salvo, Hosana, nas maiores alturas. Louvado seja o Deus da minha salvação. Hosana, quando empregada a Cristo, revela sua identidade messiânica, indicando que o nosso Salvador não é um usurpador. Ele não se fez Messias. Ele não aplicou indevidamente as profecias a si. Cantar hosana para Jesus é dizer, tu és o cumprimento das Escrituras. Tu és o Salvador prometido. O Cristo de Zacarias, o Cristo de Davi, o Cristo de Abraão, o Cristo dos pactos, o Cristo dos profetas, dos salmos. Hosana nas maiores alturas. O que é que estamos fazendo hoje à noite aqui? Se não tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas, meus irmãos, sobretudo, hosana significa que Jesus não é um ídolo construído pelas tradições religiosas do judaísmo. Jesus é aquele que veio em nome do Senhor. Ele é o próprio Deus.
aquele homem humilde, montado num jumentinho, embora não tivesse reconhecimento dos poderosos desse mundo, não obstante, havia sido designado por Deus como cordeiro imolado antes da fundação do mundo, para a sua salvação, para a nossa salvação. Sua majestade não era proveniente de atribuições humanas. Ele não era referendado pelos políticos, pelos partidos. Ele não dependia do consenso dos poderosos, de uma grande aliança humana, partidária, política, nem da aprovação dos sábios desse mundo. Ele é bendito. Ele é digno de louvor nas maiores alturas, porque simplesmente ele veio em nome do Senhor. Ele veio da parte do Senhor. Foi o Senhor que o enviou. Por isso que ele dizia: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou há tanto tempo com vocês. Vocês perguntam como chegar ao Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim vê o Pai. Amém? Meus irmãos, é assim que Marcos interpreta o Salmo, dizendo: bendito o reino do nosso pai Davi, que vem no nome do Senhor. Com isso, Marcos deseja comunicar que Cristo é o cumprimento das promessas. Com ele, o reino veio. Com ele, veio a salvação. Portanto, Cristo é o Salvador. É essa identidade que está sendo revelada aqui. O Cristo soberano, que tem controle, que determina, que age, que opera, livre e poderosamente. O Cristo dos pactos, que cumpre as suas promessas, as promessas que Deus fizera no decorrer da história da redenção. O Cristo dos salmos, exaltado, glorificado, como Hosana, que é digno de louvor, porque veio em nome do Senhor. Amém. Mas, meus irmãos, diante disso, eu quero deixar aqui algumas aplicações para nós, hoje à noite. Prestem atenção. Em primeiro lugar, fica muito claro, irmãos, de que a cruz é o centro do Evangelho, da vida e da fé de todo verdadeiro cristão. Diante disso, que Deus nos livre de desviarmos nosso olhar da cruz, ainda que seja por um só instante. Ouçam, que Deus nos livre de desviarmos nosso olhar da cruz, ainda que seja por um só instante. Tudo aqui converge para a cruz. Todo o olhar aqui que Jesus quer atrair é para a cruz. Toda a revelação que ele faz de si mesmo é para que quando as pessoas olharem para aquela cruz, saibam que ali está o Cordeiro de Deus. Ali tem um rei crucificado. Mas que ele é a salvação que Deus providenciou para o seu povo. Então, irmãos, nós devemos adorar o Senhor por ele ser um rei coroado. Mas antes de tudo, por ser o Cristo crucificado. Nós devemos adorar ao Senhor, porque ele vai voltar exaltado para reinar. Mas nunca podemos nos esquecer que antes de tudo, ele é o Cristo crucificado. E por que estou falando isso? Porque todas as vezes que alguém quer defender um cristianismo triunfalista, ele fala do Cristo coroado, assentado à direita de Deus, que vai reinar.
mas que se esquece que esse Jesus padeceu, morreu, derramou o seu sangue. Você já olhou para Apocalipse 5? O que é que a gente vê lá? João está chorando. Porque ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E de repente alguém chega e diz: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro. Ou seja, ele agora é o leão da tribo de Judá. Sim, todo-poderoso, reinando. Mas não esqueçam, ele é o cordeiro. Mesmo no céu, reinando, ele continua sendo o cordeiro. E o texto diz que ele viu um cordeiro como que havia sido morto. O que estou dizendo é que nós podemos adorar o Senhor por muitas coisas, pela sua glória, pela sua majestade, mas sobretudo, porque ele é o cordeiro crucificado. Tudo converge para a cruz. Tudo aponta para a cruz. Porque é lá que Jesus cumpre sua missão final de dar a sua vida pelos pecadores. Amém? Segundo lugar, o Cristo bendito que veio em nome do Senhor é o único rei digno de ser servido e adorado por sua igreja. Que Deus nos livre de constituirmos outro Hosana além de Cristo. Que Deus nos livre, irmãos, de nos envolvermos nos pecados da idolatria. Irmãos, mês de agosto, eu fui pregar em dois eventos bastante expressivos, com grandes multidões, dia do evangélico de cidade, todas as igrejas reunidas, algumas coisas assim. E tem uma coisa, irmãos, que me noja nesses eventos, é que você olha ali, e estão todos os pastores ali, sentados, para ouvir a pregação, para cultuar, com todas as igrejas, mas o cantor não está ali, irmãos. Eles pagam milhões a esses cantores. E de repente, ele não cultua. Ele não pode se juntar com a gente. Ele é um astro. Então prepara um palco, luzes, e fica todo mundo naquele frisson, esperando o cantor. E é como se dissesse alguma coisa mais importante do que o Cristo revelado no Evangelho virá agora. Isso é mundanismo. Isso é pecado. Eu disse lá para um pastor, isso é pecado. A gente não pode organizar uma programação e massagear o ego dessa gente. O que a gente está dizendo para os crentes? Aí cria uma idolatria, irmãos. Que Deus nos livre, irmãos, de idolatrar cantores, pastores, pregadores. Que Deus nos livre de idolatrar políticos, astros, times de futebol, qualquer coisa nesse mundo. Que Deus nos livre. Irmãos, não existe outro Hosana, porque esse está nas alturas. Tudo que tem aqui está debaixo dos pés dele. Está debaixo do domínio dele, para que a glória seja dele. Então, assim, irmãos, tem uma coisa que caracteriza a queda. É a idolatria. E os ídolos secretos são os mais perigosos. Não são aqueles que estão nas paredes. Esses até estão ultrapassados. Mas são esses que nós levantamos de carne e osso que nem a gente. E que atribuímos a eles um lugar de destaque além do próprio Cristo.
Aqui, irmãos, fica claro que o nosso olhar deve fixar nele. A adoração é para Ele. É Ele que vem em nome do Senhor. Não tem outro. Somente Ele veio em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Terceiro e último, irmãos. Não há dúvida de que o Cristo pregado nesta noite é de fato o Cristo das Escrituras. Que Deus nos livre, irmãos, das falsas teologias e das falsas igrejas. Você sabe por que eu fico preocupado? Quando eu vejo a igreja muito preocupada, mais com a política do que com a própria igreja, é que nós estamos perdendo de vista uma coisa. A gente não está mais pregando contra falso evangelho, contra falsas teologias. A gente não está pregando mais contra a decadência ética que paira dentro da igreja, ética e moral. A gente não está mais batendo nessas coisas, porque a gente só tem que bater na política. E aqui presta atenção, eu não estou dizendo que a gente vai fechar os olhos para tudo que os maus e perversos governantes fazem. Mas, meus irmãos, não se esqueça, antes de querer purificar o mundo, a gente precisa purificar a igreja. E antes de querer purificar a igreja, a gente precisa purificar o nosso coração. E quando a gente aponta demais o dedo para os pecados da cultura, da sociedade, parece que a gente se sente mais santo do que todo mundo. E a verdade, irmãos, é que o negócio está muito ruim. Sinceramente, irmãos, eu fico andando por aí, conversando com os pastores. Eu fiquei de férias, preguei em 4 igrejas, conversei com os pastores, está todo mundo sem saber o que fazer, irmãos. Todo dia surge um movimento novo, todo dia surge uma igreja nova, todo dia surge um movimento, uma teologia, um negócio, e parece que as pessoas não querem mais evangelho. Mas ouça, só o evangelho salva, irmãos. Você quer mudar o mundo? Rogue a Deus para mudar a sua vida. Um pouco de sal vai mudar essa história. Se nós que estamos aqui hoje à noite sairmos daqui para ser sal da terra e luz do mundo, nós vamos ter um mundo melhor. O Senhor tinha 12 discípulos, revolucionou o mundo. O que Ele não pode fazer através dessa igreja? Olha, eu quero terminar dizendo o seguinte. Nesse texto, nós encontramos os 2 estados de Cristo. O Cristo humilhado e o Cristo exaltado. Você pensar em Deus montado no jumento, isso é um estado de humilhação. Mas, ao mesmo tempo, hosana, o que vem em nome do Senhor, esse é o estado de exaltação. Aqui eu encontro as 2 naturezas de Cristo. A humana e a divina. Ele sendo exaltado como Deus, mas Ele como um homem, prestes a padecer a morte. Como é que isso entra na mente de uma pessoa? A menos que a gente tenha doutrina, tenha evangelho, a gente não entende. Porque a gente tem uma lógica hoje na sociedade que é a lógica da exclusão. Em Cristo, humilhação e exaltação andam juntas. Humanidade e divindade não se separam. Ele é o cordeiro e o leão. Ele é o todo-poderoso. Mas ele parece fraco. E é na fraqueza que ele se revela como rei. Eu concluo pedindo que vocês ouçam o que escreveu J.C. Rale, quando ele diz: Jesus nunca teve qualquer riqueza neste mundo. Quando atravessou o lago da Galileia, ele o fez em uma embarcação tomada por empréstimo. Ao se dirigir à cidade santa,
Ele o fez em um animal que não era seu. Ao ser sepultado, colocaram em um túmulo que pertencia a outro homem. Neste simples fato, encontramos mais uma instância daquela admirável mescla de poder e fraqueza, de riqueza e pobreza, de deidade e humanidade, que com tão grande frequência pode ser detectada na história de nosso bendito Senhor. Quem dentre os leitores atenciosos do Evangelho poderia deixar de notar que aquele que algumas vezes experimentou fome era capaz de alimentar milhares de pessoas com apenas alguns pães? Que aquele que algumas vezes sentiu-se exausto podia curar os doentes e enfermos? Que aquele que expelia demônios foi ele mesmo tentado algumas vezes por Satanás? E que aquele que era poderoso para ressuscitar os mortos haveria de se submeter ele mesmo à morte? Como entender isso? Ele é humano e é divino. Ele é rei, mas é cordeiro de Deus. Ele é eterno, mas nasceu na história. Ele é majestoso, mas morreu uma maldita morte de cruz. Ele é o Senhor da vida, mas pareceu vencido pela morte. Mas vencido ele não foi. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A esse Jesus nós dizemos: bendito o que vem em nome do Senhor. Ele já veio, ele vai voltar. A ele pertence a honra, a glória e o louvor. Ele é o único digno de adoração. Nosso olhar está fixo nele. Nada mais, só ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, hoje e por toda a eternidade. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós adoramos nessa noite o Teu nome, porque o Senhor se revelou em Teu Filho. E em Teu Filho o Senhor disse quem o Senhor é. Um Deus forte e poderoso, que se fez fraco. Um Deus rico e majestoso, que se fez pobre. Para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite, a compreender a natureza do Evangelho. Olhando para Jesus, olhando para a cruz, olhando para a sua humilhação, olhando para a sua exaltação, olhando para a sua glória, olhando para a sua morte. Apesar de maldita, suficiente para nos libertar de toda maldição. Senhor, nós te agradecemos e pedimos, nos dá a graça de te servir, de te amar, de te adorar e de vivermos para ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer àqueles que nos assistem, desejar a você uma semana abençoada. Nós vamos desligar agora as nossas transmissões, porque